O vizinho do Brasil está enfrentando uma crise institucional grave e imprevisível. O presidente do Peru dissolveu o parlamento e, em resposta, o Congresso empossou a vice-presidente. Os peruanos amanheceram com dois presidentes. Martim Vizcarra, que dissolveu o parlamento, e Mercedes Arauz, a vice, empossada pelos congressistas que não aceitaram a dissolução. Vizcarra se valeu da Constituição para fechar o Congresso, sob o argumento de que os parlamentares negaram voto de confiança ao governo ao não apoiarem uma reforma no sistema de escolha de juízes da Suprema Corte. Vizcarra também decidiu antecipar as eleições gerais para janeiro de 2020, encurtando os mandatos dele e do parlamento em um ano. Estou buscando dar uma solução democrática a um problema que vem se arrastando no país há 3 anos, afirmou ele. Manifestantes foram às ruas em apoio a Vizcarra. Na capital, Lima, houve protesto e princípio de tumulto em frente ao Congresso. Mas os parlamentares se recusaram a deixar o prédio. Enquanto Martim Vizcarra recebia o apoio da população, das Forças Armadas e da Polícia Nacional, o Congresso, de maioria fujimorista, aprovava a suspensão dele por incapacidade moral e dava posse a Mercedes. Tudo isso porque a oposição, que controla o Congresso, é quem indica os juízes da Suprema Corte e não admite mudança na norma. A Defensoria Pública do Peru se manifestou como árbitro na questão. Já havia pedido reiteradamente ao Executivo e ao Legislativo que buscassem uma saída para o impasse de suspeição na escolha de juízes e lamentou que os dois poderes tenham gerado uma crise maior, aprofundando as incertezas e arranhando a legitimidade dos poderes constituídos. A Defensoria reconhece a competência do Legislativo para a escolha dos juízes da Suprema Corte e a competência do Executivo para propor mudança na lei e questionar a confiabilidade do sistema. Mas considera que a decisão do presidente de dissolver o Congresso sob esse argumento, essa interpretação se distancia da Constituição. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, declarou que cabe à Suprema Corte, exatamente o pivô da crise, se pronunciar sobre a legalidade e a legitimidade das decisões. Essa crise peruana teve início quando se anunciou o vencedor da eleição presidencial de 2016, Pedro Pablo Kuczynski, com uma margem muito estreita de votos. E se agravou depois, quando veio à tona o envolvimento dele com propina paga pela Odebrecht. PPK, como é conhecido, venceu a populista Keiko Fujimori, mas acabou na mão do partido dela, que está presa por envolvimento em esquema de corrupção. E foi aí que começou a crise entre governo e Congresso, com um embate pelo controle das indicações à Suprema Corte. Em 2018, PPK acabou sendo obrigado a renunciar para escapar da cassação. Estava envolvido no escândalo do Odebrecht, um desdobramento da Lava Jato no Brasil. E foi aí que Martim Vizcarra, que era primeiro vice, assumiu a presidência do Peru. Ganhou popularidade ao liderar uma cruzada contra a corrupção. Não é de hoje que o sistema político do país vizinho está contaminado. Todos os presidentes peruanos das últimas décadas participaram do esquema de propina do Odebrecht e estão presos. Só Alan Garcia não está nessa lista, porque se matou. Além de PPK, foram presos os ex-presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo. Alberto Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de corrupção e violações de direitos humanos. Ironicamente, recebeu de PPK um indulto, que acabou anulado um ano depois, e voltou para a prisão. Fujimori, aliás, também fechou o Congresso peruano
em abril de 1992 e assumiu plenos poderes com o apoio dos militares. Ele se tornou um ditador. Fujimori ficou conhecido mundialmente quando, em dezembro de 1996, conseguiu libertar um grupo feito refém na Embaixada do Japão em Lima. Os sequestradores eram guerrilheiros do Tupac Amaru. A crise peruana põe todos os países vizinhos em alerta, claro. Entre eles, o Brasil, como a maior potência econômica e militar da região. A crise peruana é só o capítulo mais recente de uma história marcada há décadas pela herança política do ex-presidente Alberto Fujimori, que governou o país durante toda a década de 1990. E foi Fujimori, em 1992, o último presidente a fechar o Congresso peruano, no que foi definido na época como um autogolpe, que permitiu a ele permanecer no poder até o ano 2000, quando, acusado de corrupção, ele fugiu do país. Analistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que as intenções do presidente Vizcarra agora, assim como as condições em que ele determinou o fechamento do Congresso, são muito diferentes. Ele teria amparo na Constituição peruana e nem seria beneficiado diretamente pela nova eleição que convocou para janeiro do ano que vem. Além disso, a intenção dele de evitar o domínio do judiciário do país pela maioria fujimorista do Congresso tem o apoio da maioria da população. Alberto Fujimori dissolveu o Congresso num sistema político regido por leis diferentes. Ele queria governar como um ditador, coisa que ele fez. Então, ele dissolveu o Congresso para violar a democracia. O que Martim Vizcarra está fazendo é um ato dentro das leis democráticas com a intenção de continuar o combate à corrupção no Peru. Quando a gente olha a Constituição peruana, ele não pode nem sequer se candidatar novamente. Então serão outras pessoas. O que ele propõe é a renovação completa da política peruana. Ele tem se destacado como a pessoa, o líder na luta contra a corrupção, mas, sobretudo, especialistas constitucionais dizem que cria um precedente perigoso, que no futuro poderia ser utilizado por outros, talvez não com as melhores intenções.